Nós acreditamos que a intolerância e a xenofobia nascem da falta de informação. Então a gente procura fornecer informações, contar histórias para que as pessoas se sensibilizem pelo tema e se mobilizem também para participar dessa rede de integração e de acolhimento de refugiados. Para nós, todas as doações são muito importantes, sejam as doações financeiras ou as doações materiais, elas são fundamentais para a manutenção do trabalho que a gente desenvolve e para a ampliação dele. Eu digo sempre que eu nasci no Brasil porque eu recomecei minha vida de zero aqui e ganhei tudo. Caritas que me mostrou o caminho para chegar até lá. A ajuda deles eu acho que é muito humano. Eles devolvem a nossa dignidade. Por más que por fuera nos veamos como estamos, por dentro nadie sabe lo que está pasando en nuestras casas. Oi, gente! Caritas está fazendo uma campanha para doar. A gente está convidando vocês para ajudar a Caritas y también ayudar a las personas. Que de un día para otro se te paralice el mundo, o sea, te quedaste sin trabajo, estás en un país que no conoces a nadie. Las únicas puertas que nosotros tocamos son las de Caritas. Nos ayudaría mucho, no les voy a mentir, sí nos ayudaría porque la verdad es que estamos muy mal en casa. Necesitamos pagar alquiler, comprar comida, tenemos niños en casa que necesitan pañales, necesitan leche. No tenemos casa propia. Estuve enferma y a raíz de que estuve enferma me botaron del trabajo. Tengo 4 meses sin trabajar y ahora a raíz de la pandemia recibimos cualquier tipo de ayuda. Sea poco, sea mucho, sí nos va a servir. Así que muchas gracias. Cualquier tipo de ayuda que sí de verdad. Es muy buena la ayuda que nos brindan. Con la ayuda que ustedes nos están facilitando, están ayudando muchas familias que de verdad lo necesitan. Doe para Caritas e ajude as pessoas a passarem por esse momento difícil. Contamos con su apoyo. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial da nossa palestrante, a doutora Evelyn Guimarães, por nos contemplar com seu conhecimento na área de metrologia química, com a palestra O papel da metrologia no controle de qualidade. A Evelyn possui formação em Química pela UFRJ, mestrado e doutorado também em Química pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, além de pós-doutorado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO. Já atuou como pesquisadora no Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, além de ter lecionado como professora substituta, super querida por seus alunos, no Laboratório de Análise Quantitativa do campus Rio de Janeiro. Entre idas e vindas, possui aproximadamente 15 anos de experiência em metrologia química no INMETRO. Evelyn, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Nós teremos disponível 1 hora para a palestra e aproximadamente 30 minutos para perguntas do público. Boa noite, Cris. Obrigada pelas palavras. Realmente foi encantador dar aula na IFRJ e, assim, obrigada pelo convite, pela comissão de estar aqui podendo contribuir um pouco para a Semana de Arte, Cultura, Extensão e Pesquisa e Inovação, o SACEP. Vou dar início à apresentação.
Como eu já falei, né, quero agradecer pela comissão, pelo convite para participar do evento da SACEP, que tem como tema central a importância da ciência e da arte para a composição da história. Então, não poderíamos deixar de falar sobre a metrologia, que é uma ciência de grande importância e impacto na história da sociedade. Eu vou falar, né, eu vou destacar o papel da metrologia na qualidade das medições. Primeiramente, vamos definir alguns conceitos com base no vocabulário internacional de metrologia, o VIM. A versão atual em português é de 2012. A medição é um conjunto de operações que tem por objetivo determinar um ou mais valores de uma grandeza. E a metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. O nome metrologia vem do grego, metron, medida, logos, estudo, e ela inclui todos os aspectos teóricos e práticos de medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. Ela tem como foco principal prover a universalidade, a confiabilidade e a comparabilidade. São pontos centrais da metrologia. A metrologia é como um pilar para as relações comerciais, para o crescimento e inovação tecnológico, competitividade, desenvolvimento científico e industrial. Uma abrangência imensa, envolve a indústria, o comércio, a saúde, a segurança e o meio ambiente, dentre outras. Por isso, a pesquisa na área de metrologia é extremamente importante. Medir para monitorar, medir para controlar, medir para investigar. Estamos falando em qualidade das medições, então, assim, não poderíamos também deixar de falar da norma-mãe sobre este assunto, que é a BNT, NBR, ISO e EC 17025. A versão atual é de 2017, e ela aborda a competência técnica de laboratórios para a realização de ensaios e calibrações específicos. E ela é usada por todo mundo. Ela é aplicada no mundo inteiro como um requisito básico para a habilitação de laboratórios. Aqui é a estrutura da norma, né? Irei destacar alguns pontos relacionados à qualidade das medições. No caso, no requisito 6, requisitos de recurso, iremos falar um pouco sobre rastreabilidade metrológica. No requisito 7, requisitos de processo, irei destacar a validação de métodos, incerteza de medição, garantia da qualidade dos resultados. De acordo com os requisitos da norma 17.025, para que o resultado de medição seja confiável, o mesmo deve apresentar evidências quanto à sua rastreabilidade e ter a sua confiabilidade metrológica comprovada. Então, a comparabilidade metrológica é um elemento estratégico que permite que a confiabilidade das medições, garantindo, assim, a quebra de barreiras técnicas, melhoria e inovação dos produtos e um mercado competitivo. Os resultados de medição obtidos em tempo devem ser comparáveis com aqueles obtidos em outra ocasião, no mesmo ou em outro laboratório. Ou seja, a necessidade de comparabilidade metrológica dos resultados de medição ao longo do tempo e espaço é fundamental. E isto é o quê? Isto é assegurado quando os resultados são rastreáveis. Ou seja, a comparabilidade só se consegue com rastreabilidade.
E pelo VIM, a definição de rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia interrupta e documentada de calibrações, cada um contribuindo para a sua incerteza de medição. A pirâmide, ela mostra a rastreabilidade sendo demonstrada pela hierarquia dos padrões metrológicos. A rastreabilidade diz respeito ao requisito de relacionar os resultados das medições aos valores de padrões rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidade, o SI, que está no topo da minha pirâmide. Isto é alcançado com o emprego de padrões primários, que são utilizados para estabelecer os padrões secundários. No topo da cadeia de rastreabilidade é estabelecido quando os padrões nacionais, no caso do Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, o INMetro, são comparados com outros padrões internacionais, que estão no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM, que fica na França. O Sistema Internacional de Unidade, ele lançou um novo sistema ano passado, em 2009, e todas as unidades estão baseadas agora em constantes fundamentais. No caso da química, o mol está baseado na constante de Avogadro, e não mais ao número de mol contido na massa do átomo de carbono 12. Dessa forma, através da contínua comparabilidade a padrões de classe superior, no caso dos Institutos Nacionais de Metrologias, chega-se ao processo produtivo, nas operações de medição, com garantia de que está sendo medido corretamente. A cadeia de rastreabilidade metrológica é definida através dessa hierarquia de calibração. Então, a rastreabilidade metrológica é estabelecida considerando e posteriormente assegurando o mensurando e a incerteza de medição. Ou seja, eu estabeleço e asseguro tanto ao meu mensurando e a minha incerteza de medição. O que seria o mensurando? É a grandeza que eu pretendo medir. Então, assim, a medição ela envolve o mensurando, a unidade de medida e a incerteza associada. Pelo VIM, a definição de incerteza de medição é a dúvida que existe a respeito da validade do resultado de qualquer medição, ou seja, está relacionado diretamente à qualidade da medição. E também temos uma outra definição, que é pelo Guia para Expressão da Incerteza de Medição, o ISOGAN, que a incerteza de medição, ele coloca como a definição um parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser fundamentalmente atribuídos a um mensurando, ou que eu quero medir. Então, o resultado de uma medição sem uma incerteza associada não pode ser avaliado em relação à sua qualidade, não pode ser comparado com outra medição, e não pode ser avaliado o risco. Então, ou seja, se eu não há rastreabilidade sem avaliação da incerteza. O requisito 6.5.2 da norma 17.005 estabelece que para o laboratório assegurar que os resultados de medição sejam rastreáveis ao meu Sistema Internacional de Unidades, o SI, pode utilizar valores certificados de materiais de referência certificados, conhecidos como MRCs. E o que seriam MRCs, material de referência certificado? É um material de referência acompanhado de uma documentação emitida por uma entidade reconhecida, a qual fornece um ou mais valores de propriedades especificadas com as incertezas e as rastreabilidades associadas, utilizando procedimentos válidos. E o que seria um material de referência, um MR? Um MR é um material suficiente
suficientemente homogêneo e estável em relação a propriedades específicas, preparado para se adequar a uma utilização pretendida numa medição ou num exame de propriedade. 4 termos muito importantes: material suficientemente homogêneo, né, 4 termos atrelados ao MRC, material suficientemente homogêneo e estável em relação à propriedade específica, e a rastreabilidade metrológica, que, como o MRC, ele vem acompanhado de uma documentação. E nessa documentação tem que estar descrito qual foi o que o Instituto estabeleceu na rastreabilidade. Determinou a pureza dos padrões, qual foi o método primário utilizado, e a outra questão é a incerteza associada. Então, assim, são homogeneidade, a estabilidade, a rastreabilidade desse material e a incerteza associada a essa medida. Então, os MRCs, eles são fundamentais para assegurar a confiabilidade metrológica. A importância do uso na validação do método, na calibração de instrumentos, no controle de qualidade, fornecer valores a outros materiais, e quando os MRCs eles são utilizados para calibração ou para fornecer valor a outros materiais, esses estão provendo rastreabilidade metrológica. Então, assim, os laboratórios de ensaio e calibração devem, quando existir, utilizar o MRC, que tenha sido produzido ou por um Instituto Nacional de Metrologia, um NMI, ou por um laboratório acreditado como produtor de material de referência. E a norma, que é referência para os produtores de material de referência certificado, é a ABNT NBR ISO 17034. Ela estabelece os requisitos gerais para a competência de produtores de materiais de referência. No requisito 7.2.2.1 da norma 17.025, destaca que o laboratório deve validar os métodos, uma etapa crucial, uma etapa muito importante. E dando sequência, no requisito 7.2.2.2, destaca as características de desempenho dos métodos validados: a seletividade, a faixa linear de trabalho, a exatidão, a tendência, limite de detecção, limite de quantificação, a precisão, repetibilidade, precisão intermediária, reprodutibilidade, robustez, incerteza de medição. São características de desempenho dos métodos validados. Como sugestão, eu coloquei algumas sugestões de literatura. O DOC CEGEC 008, que é um documento de caráter orientativo, orientação sobre a validação de métodos analíticos. Ele, no site do Inmetro, ele é disponível gratuitamente. E, como sugestão de literatura, 3 artigos que eu trabalhos de validação que eu participei no Laboratório de Análise Orgânica do Inmetro. São 2 artigos de matrizes, validação de analitos em matrizes, um de 2015, que é clorofenicol em leite. Clorofenicol é um antibiótico banido em alguns países, inclusive no Brasil, e o HPAs, que são contaminantes orgânicos, no caso, um artigo de 2013, que é HPAs em solo e poeira, são contaminantes orgânicos ambientais, e eles são classificados pela EPA com potencial carcinogênico e mutagênico. E o terceiro artigo é de 2010, são os HPAs em solução, um artigo em português que vem todo um processo, uma discussão de validação de método.
O requisito 7.6 da norma é direcionado à avaliação da incerteza. Destaca que os laboratórios devem identificar as contribuições para a incerteza de medição e considerar todas que forem significativas, incluindo as contribuições oriundas da etapa de amostragem, do processo de amostragem do material. Nenhum resultado de medição é completamente confiável. Afinal, são vários fatores de erro. É por isso que o cálculo de incerteza é de extrema importância para avaliar a qualidade de medição. O requisito 7.71, ele se refere à garantia da validade dos resultados. Eu vou destacar alguns pontos: a calibração, material de referência desse requisito. A calibração ela é fundamental para assegurar a rastreabilidade de padrões, instrumentos, sistema de medição. E também é um requisito indispensável. Calibrações periódicas dos padrões, instrumentos, sistemas de medição asseguram as incertezas requeridas nos processos metrológicos. Garantem a rastreabilidade, reduzindo os erros através de correções, e o que gera melhoria na qualidade dos resultados. E aumentando assim a confiabilidade nas ações e decisões. Você tem uma faixa aceitável, você tem a sua faixa. Num lote, para você saber se você ele tem que estar dentro de uma especificação, dentro de um regulamento, eu tenho que saber se eu vou aprová-lo ou não. Ele está dentro daquela faixa aceitável de incerteza? Então, assim, você tem que ter confiabilidade nesse resultado para você decidir o que você vai fazer. Aquele lote vai dar sequência ou você vai eliminá-lo? O MRC, material de referência certificado, ele avalia a exatidão e a precisão do seu método de medição e estabelece a rastreabilidade metrológica dos resultados. Então, o MRC ele contribui decisivamente para o aumento da confiabilidade das medições. Segundo a norma, né, a BNT, NBR, ISO e IEC 17005, para a garantia da rastreabilidade metrológica das medições, validação de métodos, incerteza de medição, controle de qualidade, os laboratórios devem usar MRC. Aqui eu trago um exemplo do uso do MRC, que é uma situação de redução de custos de tratamentos associado à melhoria dos resultados de análises clínicas com o uso do MRC. Não é só a questão da redução de custo, mas a questão de saúde, né, do indivíduo. Perdão. Podemos ver que no decorrer dos anos, a evolução da produção do MRC de colesterol em matriz, produzido pelo NIST, que é o Instituto Nacional de Metrologia dos Estados Unidos. Em 1967, o MRC era de colesterol puro, um padrão puro. Em 1981, foi o primeiro MRC de colesterol em soro humano. E em 1997, que novos MRCs congelados para colesterol total, HDL e LDL. Em 1988, o colesterol em soro em diferentes concentrações. Então, temos aqui a situação que mostra esse gráfico aqui, esse sistema, que os resultados falsos positivos, tratamentos desnecessários, e os falsos negativos, doenças não tratadas, de análise de colesterol no sangue, melhoraram com o uso do MRC
em matriz real. Então, assim, no caso, falsos positivos, eu estou tendo pessoas que estão sendo tratadas sem necessidade. E no caso de falsos negativos, a pessoa não está sendo tratada quando deveria estar sendo tratada. Então, assim, os MR6 em matrizes reais são importantes. Ele permite comparabilidade dos métodos e torna os resultados rastreáveis. A melhoria na exatidão desses resultados provocou uma grande economia. Uma outra situação são com controle de doping, que é muito sério, né? Ainda mais quando tivemos alguma competição esportiva, você tirar um atleta em função de um erro, de uma análise, de você não ter tido um resultado confiável, é muito grave. Então, a Agência Mundial de Antidopagem, a ADA, ela tem uma parceria com o Instituto Nacional de Metrologia da Austrália para a produção de MRC de substâncias que são alvo de controle de doping. A ADA, conhecida como essa Agência Mundial de Antidopagem, ela exige que todos os seus laboratórios credenciados sejam acreditados na ABNT, NBR, ISO e EC 17025. Ou seja, como eu já havia falado, ela é aplicada no mundo todo. Os MR6 e matrizes reais são especialmente importantes. A gente acabou de ver o impacto que pode gerar. Eles são muito utilizados para acessar a comparabilidade dos métodos e tornar os resultados rastreáveis. Isso porque os MR6 em matriz reproduzem o desafio que o laboratório tem da etapa de extração e de gestão das amostras. Ou seja, se um laboratório analisar um MRC em matriz e encontrar um resultado compatível com o que está declarado no certificado, é quase certo que, ao analisar uma amostra real, o laboratório proverá um resultado satisfatório. Aqui eu vou falar sobre uma outra situação, barreira técnica, que ocorreu com os nitrofuranos, que são uma classe de drogas tipicamente usadas como antibiótico. Em 1995, a partir desse ano, houve várias situações que eu vou abordar com vocês. Iniciou na União Europeia a proibição de todos os nitrofuranos, ocorreu regulamentações e critérios de métodos de análise de resíduos dessa droga. Em 2002, o Brasil teve um problema de exportação de aves, problema de barreira técnica, na qual foram detectados resíduos de nitrofuranos em aves. Antibiótico esse proibido na União Europeia, o que acarretou um grande prejuízo. Então, em 2003, iniciou a proibição de todos os nitrofuranos no Brasil. Essa questão dos nitrofuranos ocorreu porque a Europa implementou o uso da técnica de LC-MS-MS, uma técnica sensível, que detecta limites baixos, e o Brasil ainda não utilizava essa técnica. Então, não detectava o novo limite imposto pela União Europeia, que foi de 1 micrograma por quilo. Em função de toda essa sistemática desse problema, o Brasil viu a necessidade, dos laboratórios controlarem os nitrofuranos, e o Inmetro, vendo essa demanda, produziu MRC de nitrofuranos em frango para dar suporte aos laboratórios. Foi uma barreira que mais propiciou um grande avanço no controle de resíduos de drogas veterinárias no Brasil. Foi um problema, mas que isso gerou regulamentos e documentos orientativos que foram criados a partir
dos problemas de barreiras técnicas do nitrofurano, e que em todos esses documentos se recomenda o uso de MRC. Então, assim, nisso o Inmetro deu esse suporte, porque os MRCs são uma ferramenta importante para garantir a segurança alimentar da sociedade. Nesse mesmo gancho de segurança alimentar, o Inmetro também, em função de outra necessidade, de outros problemas, produziu o MRC de clorofenicol, um antibiótico, em leite. Então, assim, isso contribuiu muito para... foram gerados regulamentos, documentos, e na estrutura, por exemplo, da União Europeia, estrutura para controle de resíduos, foi a Diretiva 96/23/CE foi criada. Ela estabelece as medidas de controle relativas a certas substâncias, não só o nitrofurano, outras, e aos seus resíduos nos animais vivos e respectivos produtos. E no Brasil, foi criado a PNCRC, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. No requisito 7.72 da norma 17.005, destaca os mecanismos de monitoramento de desempenho por meio de comparação de resultados de outros laboratórios, por participação em ensaios de proficiência e participação em comparações interlaboratoriais. Então, eu irei falar um pouco sobre esses mecanismos de monitoramento, a participação em ensaio de proficiência e participação em comparações. O que seria a comparação interlaboratorial? A organização, desempenho e a avaliação de medições ou ensaios nos mesmos ou em itens similares por 2 ou mais laboratórios, de acordo com as condições pré-determinadas. E o ensaio de proficiência é a avaliação do desempenho do participante contra critérios pré-estabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais. O ensaio de proficiência é uma ferramenta da garantia da qualidade. Eu separei algumas sugestões de literatura para ensaios de proficiência, a NBR-ISO, a BNT-NBR-ISO IEC 17043, que tem os requisitos gerais para ensaios de proficiência. E a ISO 17528, que aborda os métodos estatísticos para o ensaio de proficiência. E também temos o protocolo harmonizado da IUPAC para ensaios de proficiência. Tem alguns termos, algumas definições muito utilizadas no ensaio de proficiência. Eu separei alguns aqui com algumas definições. O valor designado é o valor atribuído a uma propriedade específica de um item do ensaio de proficiência. O desvio padrão para avaliação da proficiência é a medida de dispersão, utilizada na avaliação dos resultados do ensaio de proficiência, baseada nas informações disponíveis dos participantes. A rodada de ensaio de proficiência é uma sequência completa de atribuição de itens de ensaio de proficiência, a avaliação e o relato de resultados para os participantes. O programa de ensaio de proficiência, o ensaio de proficiência projetado e operado em uma ou mais rodadas para a área específica de ensaio, de medição, de calibração ou extensão. Temos aqui um esquema do procedimento para a realização de ensaios de proficiência. Ele tem como referência a norma 17.043, que apresenta os requisitos gerais para o ensaio de proficiência,
E a linha DINSE 029, que é a norma Inmetro específica, baseada na norma 17.043. Ela tem disponível gratuitamente no site do Inmetro, a NIE DINSE 029. O procedimento, ele inicialmente gera um protocolo, esse protocolo tem todo um planejamento de como vai ser o ensaio de proficiência, feito reuniões definidos, todo o protocolo, todo o planejamento está nesse documento. E depois, posteriormente, as inscrições dos participantes, o envio dos itens aos participantes, aí tem o período de análise, da medição, da calibração, né, dos laboratórios, dos participantes. Eles enviam os resultados, esses resultados são tratados, né, os dados, a análise estatística deles, gera um relatório preliminar. Esse relatório preliminar ele tem um prazo para os questionamentos ou dúvidas dos participantes, e então gera-se um relatório final. E esse relatório final é, posteriormente, certificado de participação do laboratório. No site do Inmetro, encontra-se encontra os relatórios, né, dos ensaios de proficiências promovidos pelo Inmetro. Você encontra um relatório da autocombustível, de análise em água, e diferentes matrizes. Vou falar da comparação-chave, uma comparação internacional, conhecida também como Key Comparison, e toda a sistemática que envolve essa comparação-chave. O objetivo é estabelecer o grau de equivalência entre os padrões nacionais mantidos nos Institutos Nacionais de Metrologia, o reconhecimento mútuo dos certificados de calibração e medições, e fornecer uma fundamentação técnica para assegurar os governos e outras partes, visando os acordos relacionados ao comércio internacional e regulamentações. Esse grau de equivalência seria o grau em que um padrão é consistente com o valor de referência de uma comparação-chave. Os Institutos Nacionais de Metrologia, né, devem realizar peer review, e é o que seria uma auditoria por pares em seus serviços. Seria uma auditoria internacional realizada por outros Institutos Nacionais de Metrologia, que tenham know-how naquele serviço. Os institutos de metrologia, eles solicitam para obter uma competência em medição e calibração, o chamado CMC, junto ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM, em função da participação em comparações internacionais, de comparação-chave. Então, ele tem um resultado, e com isso ele vai solicitar junto ao BIPM se ele tem essa competência em medição e calibração. Dessa forma, o serviço de medição e calibração é fornecido pelo Instituto Nacional de Metrologia ou institutos designados com reconhecimento metrológico internacional, como meio de disseminação da rastreabilidade aos seus usuários. Essa questão escutei já várias pessoas questionando os laboratórios acreditados, né, recebem... Eu não trabalho nessa parte de acreditação, na parte de laboratórios, eu trabalho na parte mesmo de pesquisa, de produção de materiais de referência e pesquisa desenvolvida, participo de peer review, de comparações chaves. Então, assim, eles colocam... O Inmetro avalia os laboratórios acreditados. E como que o Inmetro é avaliado? Como que ele é avaliado a questão da produção dele, das pesquisas, das comparações, das análises que são realizadas? Através dessa comparação internacional, das comparações chaves, de participar de peer review, e a partir dos resultados,
solicitar a capacidade de calibração e medição com CNC. Então, assim, essa sistemática toda, o Instituto Nacional de Metrologia, eles têm que passar por essa sistemática. Eu separei aqui uma frase que eu gosto muito, que é de um artigo de 2002, do Paul de Bievre, que ele é um pesquisador do Instituto Nacional de Metrologia da Bélgica. Estabelecer a cadeia de rastreabilidade é um requerimento prioritário, ou seja, a cadeia de rastreabilidade é um requerimento prioritário. Esta deve ser planejada antes da medição, ou seja, antes de todo um processo de medição, você tem que sentar, você tem que planejar toda a sua cadeia de rastreabilidade. A rastreabilidade não é o resultado de uma medição. E no planejamento, temos que pensar em todas as fontes que possam impactar na qualidade da medição. Por exemplo, a pureza dos padrões, a calibrações dos instrumentos, a validação do método, incerteza de medição, materiais, procedimentos de referência certificado, um analista treinado, capacitado. Então, um bom planejamento irá fazer toda a diferença no seu resultado. E aqui finalizamos. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, meu e-mail é efguimarães@colaborador.inmetro.gov.br. Quero agradecer à IFRJ, pela comissão do SACEP, ao Inmetro, né, a instituição do qual eu trabalho, e ao CNPq por nos dar todo o suporte nas nossas pesquisas. Evelyn, muito obrigada. Foi super esclarecedora a sua palestra. Então, tenho aqui uma primeira pergunta. Gostaria de abrir, né, para o momento das perguntas, caso alguém queira. Por favor, digite no chat. E a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o que fazer, né, o que pode ser feito caso a gente não tenha disponível material de referência certificado? Como é que a gente pode proceder para garantir essa qualidade da medição? Cristiane, isso é um grande dilema dos usuários. Imagina, você ter MRC para essas, no caso da química, né? Milhões de substâncias, milhões de no caso de química, no caso de micro-organismos, milhões de micro-organismos e diferentes matrizes. Por exemplo, o caso, por exemplo, do clorofenicol em leite, em outras matrizes, por exemplo, HPA, você não tem só em solo, em poeira, você tem em água, e isso é um gargalo. Então, assim, a orientação que é dada, né, é utilizar um MR, um material de referência, mas de preferência que tenha alguma informação sobre o quê? Como eu mesmo destaquei, a incerteza de medição, e ali você vai ter que ter, você tem que saber qual é a sua faixa, para você fazer o critério de aceitação ou não aceitação, de reprovação ou não. E se nem tiver isso, utiliza um padrão que você tenha homogeneidade e que ele seja estável. E que o laboratório tenha confiabilidade. Mas tem que ter, isso tem que ser uma questão considerada como um insumo crítico para o laboratório. Essa política que eu estou colocando é da Coordenação Geral da Acreditação do Inmetro, do CEGEP. Ela utiliza essa política. Então, assim, você tem que buscar fazer cartas controles, fazer todo um processo de você rastrear o teu processo, de você ter tudo documentado para demonstrar que você está tendo cuidado com essa questão da rastreabilidade. Perfeito. Eu acredito que se encaixa um pouco, né, dentro da pergunta aqui que foi feita no chat pelo professor Jorge Fleming,
né, que ele colocou aqui, né? E se não houver material de referência certificado no mundo para o que você está fazendo, né? É um desafio, sabe? O Inmetro, o nosso Instituto Nacional de Metrologia, ele tenta ver, assim, levantar as necessidades e tentar exatamente atender as necessidades do mercado. E temos os outros institutos, têm essas comparações-chave, são exatamente as necessidades. Quando a gente percebe alguma barreira técnica, é um sinal de alerta de que precisa ter um controle maior e a produção desse material. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. No caso, caso já se tenha um método normalizado, é necessário que o laboratório faça uma validação desse método que já está normalizado? Sim, Cris. Cristiane, a validação do método, ele é um processo muito crítico. Você tem que ter tudo muito documentado. Então, assim, o laboratório, para confirmar que para atingir aquele parâmetro especificado no método normalizado, ele pode ter no laboratório dele problemas instrumentais, um erro aleatório sistemático. Então, não adianta o método ser normalizado, mas ele precisa ter aquela garantia de que o resultado dele tá ok. Então, ele tem que confirmar isso. Então, é necessário, sim, a validação do método. Não tem onde fugir, não. Perfeito. E a gente tem outra pergunta aqui no chat, também do professor Jorge Fleming, que é o seguinte: você pode gerar uma referência local, pelo menos, estabilidade internamente, né? Então, eu acredito que seja uma referência interna do próprio laboratório, né? Seria isso? Eu acho que ele está querendo falar de um controle, um controle que o laboratório tenha, tipo assim, para utilizar com uma carta controle ou para monitorar as suas análises. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que utilizar um material de referência certificado, para ele saber se ele tem a precisão, para validar o método dele, para a questão de ter rastreabilidade mesmo dele do material. Então, assim, isso é uma exigência mesmo, e não é uma coisa, como eu falei, é mundial. Você tem que ter confiabilidade, rastreabilidade das suas análises, e você consegue através do material de referência. Isso não quer dizer que você tenha o sistema da qualidade, que você tenha outras, em paralelo, uma carta controle, controle de você fazer padrões, para você fazer um monitoramento interno, mas isso não quer dizer que você não tenha que usar o material de referência certificado. Perfeito. Nós temos... Se está ok. Ok. Nós temos aqui uma pergunta também do Ricardo Vilela, né? Não seria interessante serem realizados para cada caso estudos para a determinação da incerteza de medição máxima admitível de resultados de medição em função do uso pretendido da medição? Não entendi muito bem casos de estudo para a determinação da incerteza máxima. Na verdade, eu acredito que seja em função da aplicabilidade, né? De repente, da aplicação. Se ele está sendo direcionado para fármacos ou se está sendo direcionado para algum outro campo, né? Acredito que seja isso, uma incerteza máxima, talvez, que aquela área permita. Seria isso, Ricardo? Se puder explicar um pouco melhor no chat. Ricardo, eu acho que seria a questão do, por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia, por exemplo, o MRC, ele dentro do possível, ele tem que ter uma incerteza pequena, porque ele vem parte de métodos primários, ele tem todo um estudo para tentar ter o mínimo de incerteza daquele material. Mas, no caso, eu acho que, por exemplo, no caso mesmo do nitrofurano, você tem um limite ali aceitável. As legislações, no caso desse caso de estudo,
geralmente as normas, algumas coisas, elas definem qual é o limite aceitável para você ter ou aprovado ou não aprovado o material. Então, assim, como eu mesmo falei, você não tem como definir a qualidade da medição se você não tem uma incerteza de medição. Então, assim, eu preciso ter uma incerteza para saber a qualidade. E, assim, em função de cada situação, de cada estudo, de cada processo que a pessoa está trabalhando. É bem isso também, né, que a Alessandra ela comentou aqui, né, depende da limitação de aceitação do processo. Né? Então, às vezes, o que é viável para um processo não é para outro, é bem mais restritivo, né? Digamos assim. Sim. Por exemplo, o Instituto de Metrologia ele tem o foco, a meta de produzir esse material de referência certificado com uma incerteza pequena. É a cadeia, né, a pirâmide que eu mostrei da exatamente a rastreabilidade das medições, a qualidade das medições. Mas você tem normas, tem limites que eles determinam o limite de aceitação. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta para você. Como nós podemos saber informações sobre material de referência certificados produzidos? Você diz a disponibilidade, Cris? Sim. Sim, então, primeiramente, né, no site dos Institutos Nacionais de Metrologia. No caso do Inmetro, né, no Brasil, e, por exemplo, do NIST, o Instituto Nacional de Metrologia dos Estados Unidos, e a pessoa pode entrar no site do BIPM, do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que lá tem o site de todos os outros institutos de metrologia do mundo. E também temos os produtores acreditados em material de referência. No caso, por exemplo, vou falar o que eu sei, assim, por exemplo, o Brasil, ele tem 10 produtores de materiais de referência. Então, assim, você pode entrar em contato e ver a disponibilidade, qual material que esses produtores acreditados produzem. E também tem um banco de dados que é o COMAR, que ele é administrado pela ABAN, é um instituto designado da Alemanha. E nele você encontra tanto materiais de referência certificado, como também materiais de referência. Então, você consegue visualizar quais os materiais disponíveis. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui também do professor Eduardo. Né? O Eduardo ele pergunta aqui, Evelyn, você tem alguma recomendação sobre a forma mais correta de salvar protocolos e resultados para garantir a rastreabilidade? Tipo formato de nome, de arquivo, pasta, enfim. Perdão, desculpa, não entendi. Você podia repetir, Cris? Então, ele pergunta se você tem alguma recomendação sobre a forma mais correta de se salvar os protocolos e resultados para garantir a rastreabilidade. Formato de nome de arquivos, pasta, eu acredito que seja uma vez que você está gerando esses resultados, esses dados, sim, né? Sim. Então, eu acho que o laboratório, ele tem que, assim, lá, por exemplo, no laboratório onde eu trabalho, nós definimos como isso é determinado. Por exemplo, lá nós temos uma norma interna em metro, no qual nós estabelecemos como deve ser, um protocolo de como isso deve ser arquivado, como o processo de salvar, de arquivar, atualização dos documentos, porque você tem que estar linkado com a atualização das normas, de toda a documentação que você está utilizando, se isso está atual. Por exemplo, o VIN, eu tenho lá o meu documento, ele está na última versão, então, assim, isso é bom exatamente fazer mesmo um protocolo do laboratório para essa questão, para você ter uma rastreabilidade da sua documentação, tanto física quanto eletrônica.
Perfeito. Tem um comentário aqui, já não é uma pergunta, né, do Ricardo Vilela, que realmente ele resume bastante essa questão, né, da incerteza. Ele põe aqui, ó, quanto menor a incerteza de medição, menor será a ocorrência de falsas aceitações e falsas rejeições no processo de avaliação de conformidade de produto. E essa questão entra muito em cima do que você comentou no slide, né, sobre o teste, né, da questão do, eu não lembro, do HD, que teve depois o HDL, o LDL, né, que foi já feito em matriz, né, então os resultados de pessoas sendo tratadas de forma inadequada e pessoas que precisavam do tratamento e não estavam recebendo, né, e isso foi, assim, crucial, essa questão da validação do método, da rastreabilidade, né, e exatamente isso que ele comenta aqui, muito bem colocado. É o caso, por exemplo, do doping, né? Você tirar um atleta de uma competição que trabalhou anos para estar naquele momento ali, e são limites pequenos, e você tem que ter essa incerteza se aquilo ali está dentro de uma faixa aceitável, ou até mesmo que não deveria estar ali, né? No caso de uma droga banida, que não poderia ter. Então, assim, você tem que ter essa questão extremamente importante para você saber a qualidade da sua medição. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta, tá? E aí, eu não sei se os colegas aqui que estão assistindo vão ter mais, mas a minha última pergunta é, em relação à terminologia, o correto seria rastreabilidade de medição ou rastreabilidade metrológica? Cristiane, então, a norma 17.025, ela teve uma atualização em 2017, e o termo de 2005 era exatamente rastreabilidade da medição. E com essa atualização, mudaram outros termos também nessa nova versão. Então, o correto é rastreabilidade metrológica. Um outro exemplo que foi um assunto muito discutido é a incerteza. Na versão de 2005 era estimativa da incerteza de medição. Agora não. A forma correta é avaliação da incerteza de medição. Então, assim, como a gente falou muito de certeza, então, assim, o correto é avaliação da incerteza de medição. E rastreabilidade metodológica. Eu estou precisando me atualizar, né? Eu ainda estou no 2005. Houve alguns conceitos, algumas terminologias que mudaram nessa versão de 2017. Perfeito. Bom, Evelyn, eu lhe agradeço imensamente pela sua disponibilidade, né, e por você compartilhar o conhecimento, né, que é vasto, amplo, que você tem dentro da área de metrologia. Com certeza, nós iremos procurá-la novamente, né, pois o assunto de metrologia é extremamente grande, né, e super atual, e está sempre sendo modificado, né? A gente está sempre recebendo alterações, como essa última, né, que você comentou, sobre a avaliação da incerteza, né, não é mais estimativa, né? Enfim, então, muito obrigada. E agradeço a todos também por estarem aqui conosco, participando, enfim, colaborando com suas perguntas, certo? E até uma próxima vez. Cristiane, eu agradeço imensamente, está sendo um grande prazer estar aqui discutindo, podendo estar nesse momento dessa semana, né, de poder trazer a metrologia, que é de extrema importância e que salva vidas e mexe com a parte da econômica. Então, assim, é uma coisa que precisa ser valorizada. E a pesquisa dela é fundamental. Então, assim, eu realmente assim, amo falar sobre esse assunto. E obrigado por todos que estão assistindo, pelos parabéns, obrigada. E estou muito feliz de poder estar dividindo esse momento com vocês. Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.